Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Eu sei que você veio para este lugar para entregar o seu melhor ao Senhor, amém? Então, desde o início deste culto, se dispõe a colocar o seu coração diante do altar de Deus, sem reservas. A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda começará sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, amém? E este é o propósito de estarmos aqui neste culto. Por isso, não permita que nada lhe impeça de levantar as mãos, que nada lhe impeça de abrir a boca, de fechar os olhos. Comece a agradecer ao Senhor pela boa obra que Ele começou na sua vida. Oh Pai, aqui estamos como a Tua igreja reunida. Nós sabemos, Pai, que é pelo Teu propósito, que é pelo Teu querer que estamos aqui. Nós cremos que em nome de Jesus, o Teu Espírito já começa a passear no meio desta igreja, já começa a tocar vidas aqui nesta noite. Nós cremos em nome de Jesus que o Teu Espírito quebra todo e qualquer jugo, faz cair por terra toda e qualquer opressão, faz cair por terra toda e qualquer malignidade. Em nome de Jesus, nós cremos que o Teu Espírito flui com liberdade nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti este culto. Pedimos que o Senhor flua através do louvor, através da adoração, através da ministração da palavra. Nós cremos em nome de Jesus na manifestação do Senhor, na manifestação do Teu Espírito com liberdade no nosso meio. Diga assim: Senhor, eu entrego a Ti o meu louvor, a minha adoração. Eu entrego a Ti o meu coração e declaro: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, e não existe nenhum outro sobre a minha vida. Muito obrigado, porque eu sei que a Tua palavra vivifica o meu coração e me faz viver grandes milagres em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Jesus é o sim, eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. Quem pode impedir o que Deus vai fazer? Se agora eu creio e não vou mais temer. Aquele que chama é fiel pra cumprir. O que Ele começa vai até o fim. Jesus é o sim, eu digo amém
Deus para mim. Jesus é o sim. Eu digo amém pra cada promessa de Deus para mim. O preço que Ele pagou, então que me justificou, Espírito em mim ecoou, e eu digo amém. O preço que Ele pagou, então que me justificou, Espírito em mim ecoou, e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém, sim, amém. O preço que Ele pagou, então que me justificou, Espírito em mim ecoou, e eu digo amém. O preço que Ele pagou, que me justificou, Espírito em mim ecoou, e eu digo amém. Posso ouvir um amém, amém, amém. Posso declarar que você é mais que vencedor. Aleluia. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Sim, amém. Aleluia. Pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida.
é você. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo Você querendo essa canção, abra sua boca e cante. Oh, eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é.
muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cantem ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Os anjos clamam: Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Meu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e domínios, poderes e governos. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. A igreja declara ao Senhor, declare a santidade do nosso Deus nessa noite, com todo o teu fôlego. Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás,
pode aplaudir a Ele? Aleluia! Tu sempre serás santo, Senhor, Tu reinas nos nossos corações. Você pode dizer isso aí no seu lugar: Senhor, Tu reina na minha vida, Tu reina na minha casa. E eu te peço nesta noite, venha reinar neste lugar, venha descer os céus sobre este lugar nesta noite. Se você pode, feche os teus olhos, erga as tuas mãos como um ato de rendição a Ele. Comece a declarar palavras de amor. Comece a dizer a Ele o quanto você o ama, o que você veio fazer aqui. Diga: Senhor, eu vim te adorar. Eu vim, Senhor Jesus Cristo, proclamar que Tu és santo, que Tu és um Deus poderoso. E eu te peço, venha reinar sobre as nossas vidas. Venha reinar sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e Tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh, oh, derramo meu amor sobre ti. Derramo meu amor sobre ti. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Sobre um Deus. Mais uma vez, igreja. Ó Santo Deus,
Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Nós quebramos, Senhor, os nossos vasos sobre o Deus que é maravilhoso, sobre esse Deus que é maravilhoso. Diga: derramo meu louvor, derramo meu, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glorifica o nome santo do Senhor. Somente Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Santo, santo, santo Tu és. Aleluia. Aleluia. Este ambiente é Teu, Senhor. Te entregamos o nosso louvor e a nossa adoração. Te coroamos nesta noite. Te entronizamos. Aleluia. Glória a Deus. Começa a glorificar ao Senhor no seu lugar. Só um pouquinho. Aleluia. O Senhor não está aqui porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque Ele está aqui. É a presença dEle que me atrai. E aqui está a congregação dos santos. Aqui está o corpo de Cristo. A igreja. Foi por ela que Jesus morreu. Foi por ela que Ele derramou o seu sangue. Foi por ela que Ele sofreu. E foi por ela que Ele ressuscitou. É por isso que estamos aqui para Te entregar, Senhor, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Somente Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia. 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 Oh, recalababarra xalabaçu. Diga: nada vai roubar de mim a adoração que pertence ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui com um fardo muito pesado, mas Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: troque o seu fardo comigo, porque o meu fardo é leve,
Aleluia. Aleluia. Corre que calabarra xalabaçou. Eu te apresento, Senhor, cada uma destas pessoas que aqui estão. O Teu Espírito Santo as trouxe para cá. Eu creio que o céu tem alguma coisa preparada para elas, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, experienciar algo que vem de Ti, nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja e assim será. Aplauda o Senhor. Antes de se sentar, eu gostaria que você olhasse para quem está perto de você e visse que tem gente mais bonita. Dá um sorriso, dá um abraço, diga seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus te abençoe demais. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial. E também dou boas-vindas a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Chegamos muito longe através das nossas transmissões. E fica aqui a nossa saudação e a nossa bênção em nome de Jesus. Eu gostaria que você nos acompanhasse em nossos canais, na rede social. Nos acompanhe, por favor, no Facebook, Igreja da Fé Cristã. Nos acompanhe também no nosso canal no YouTube. Nós temos... Ainda não, pode esperar um pouco. Temos 14.900 pessoas, quase 15 mil inscritos no nosso canal no YouTube. E nós temos lá mais de 1.200.000 visualizações. Então, eu gostaria muito que você pudesse entrar no nosso canal, que você pudesse assistir pelo menos uma ou duas mensagens durante a semana. Isso vai te ajudar por demais. E também que você pudesse se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e o seu comentário em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. Tivemos a nossa ceia semana passada. Foi uma grande bênção. Amém? A ceia tem um papel tão importante na vida do crente. Sabe por quê? É um marco para que a gente continue a caminhar. Nós chegamos aqui para renovar a nossa aliança e nos assentamos à mesa com Ele para poder compartilhar do pão e do vinho, do corpo e do sangue, em nome de Jesus. Amém? Quem não ceou, de repente pode cear na célula, ou se não, pode cear depois do culto. Acho que tem algumas pessoas do louvor que vão cear depois do culto, não é? Então, se tiver alguém que por motivo de doença, de trabalho, não de preguiça, por favor, que você possa cear. Mas pastor, eu fui preguiçoso, mas me arrependi, eu posso cear? Claro, deve. Amém? Não tem para onde fugir, porque filho é assim mesmo. A gente tem que aprender a lidar, não é? Então, nunca deixe de cear, por favor. Desse lado, gostaria de conhecer você que está aqui pela primeira vez. Lá atrás, como é que é teu nome? Luana, seja bem-vinda, viu? Deixa eu ver quem está do lado da Luana. Como é teu nome? Como? Emília. Emília. E do lado? Giovana. Deus abençoe vocês, tá bom? Feliz de ver você de novo. Deus abençoe. Deus abençoe. Para quem não conhece vocês, como é que é teu nome? Elaine. E você? Vinícius. Muito bom. Conceição, feliz de vê-la de novo. Gilberto.
Amo vocês. Tá bom, glória a Deus. Do lado aqui, isso, eu ia apresentar. Do lado da Alzira, como é seu nome? Magali. A Magali aqui, que mora pertinho, que veio na terça-feira, eu já ia te ligar, viu? Você está bem? Graças a Deus. Muito bem. Deixa eu ver, atrás da Magali, como é seu nome? Dina? Deus abençoe. E do lado da Dina? Lázaro. Deus te abençoe. Que alegria de vê-los aqui. Mais alguém aí? Tudo bem, Anne? Tudo bom? Glória a Deus. Genésio, gostou da viagem? Quer viajar de novo? Só quer mudar de quarto, né? Tudo bem. Desse lado aqui, quem mais? Primeira vez hoje, ali. Vamos por aqui. Como é teu nome? Jonas? Jonathan? Acertei? Tudo bem? E do lado? Já conheço, mas para quem não conhece, Cassiane. Canta igual a Cassiane ou não? A irmã disse assim, canta. É a irmã da Silvia. Tem gente que chama de Silvia, não sei porquê, mas é Cíntia. Os irmãos da internet sabem. Tudo bem? Que bom. O Fábio está muito sorridente. Algumas lembranças afloram, não é isso? Tá certo, viu? Tem coisa que é bom não contar nem para a esposa. O Pezão está bem? Glória a Deus. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A filha do pastor Adailton lá atrás, tem gente que não te conhece. Como é que é teu nome? Daniele. Acertei? Tá certo. Muito bem, mais alguém? Mais alguém aí? Lá no fundo, parece que tem lá uma turminha bonita lá. Como é teu nome, querido? Lucas, tudo bem? Do lado do Lucas? Valéria. Do lado da Valéria? Bruna? Ali, Alexandre. Aonde é? Isso. Como é o nome de vocês? Ana? Ana e Lucas. Legal. Do lado da Melissa? Ana também? Luana? Hanna. Eu tomei banho, acho que entrou água nos ouvidos. A minha esposa já grita, né? Tá surdo! Você sabe que quando a gente está casado, a gente sabe interpretar os códigos. Então, quando ela diz assim, não foi assim, querido. É Ana o nome dela? Hanna! Muito bem. É do lado da Hanna? Do lado. Vamos lá? Bia? Acertei, Bia. Está faltando uma, hein? Não está faltando uma na turma? Está ali atrás. Legal. Muito bem. Muito bom. Glória a Deus. Que alegria poder vê-los. Dá um sorriso, Fabiana, para mim hoje. Eu passo do ladinho de vocês. Eu sei como é que vocês estão, hein? Pastora Márcia, querida, está bem? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, gente, pelo Natan. O Natan passou por um procedimento essa semana e o Natan, ele está com febre. Então, nós precisamos orar por ele. Eu tenho um outro pedido de oração aqui. Então, a gente vai fazer essa oração juntos, tá bom? Tudo bem? Tá jóia. Vamos lá. Diga assim, Senhor, nós te apresentamos o Natan. Te agradecemos pela sua vida, porque o Senhor tem guardado o Natan,
após este acidente que ele sofreu, um acidente grave. O Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem preparado um corpo médico para cuidar dele, uma equipe fantástica. E nós queremos aqui pedir que o Teu Santo Espírito possa guiar estes profissionais da saúde, para diagnosticar, detectar aonde é que está essa malignidade para poder combater. Em nome de Jesus, que esta febre possa diminuir, que todo e qualquer quadro infeccioso possa ser combatido agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trata o Natan agora, profetizamos o milagre criativo, e cremos, Senhor, na sua restauração. A vida desse jovem está nas tuas mãos. Coloca os teus anjos ali naquela UTI, protegendo, guardando e livrando de toda malignidade, em nome de Jesus. Nós ministramos vida, nós ministramos saúde, nós ministramos, Senhor, um milagre para a vida dele nesta noite, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pela Magali, ela está na UTI com Covid, e nós cremos no milagre da vida. Nós cremos, Senhor, que Tu tens poder para curá-la, sará-la e libertá-la. Cuida agora, Senhor, da Magali e abençoe. Nós oramos também por todos aqueles que estão adoentados, enfermos, padecendo de algum mal. Nós cremos que Tu tens poder para curar, sarar e libertar, e todos dizem comigo, amém, assim seja e assim será, graças a Deus. Oi. Pastor, o senhor está muito lindo com este blazer. Não, não é não. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela Marli. Ela está adoentada, está com dengue, e também precisa, Senhor, é isso? É isso? É a Marli mesmo, ou não? É a Marli que está com dengue. Nós oramos e profetizamos um milagre para a vida dela, em nome de Jesus. E nós profetizamos, Pai, que o Teu Espírito cura, sara e liberta, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, amém. Graças a Deus. Tem 80 aninhos, né? Filho, desliga para mim esse furacão aqui, por favor, você que já tem experiência ali. Obrigado. Tem 80 aninhos. Tá joia, vamos orar, né? Vamos orar e interceder. Cada vez que eu passo, gente, ali pela Universidade de São Francisco, cada vez que eu passo pela Rua da Santa Casa, cada vez que eu passo perto de uma clínica, de um hospital público ou particular, eu oro, gente. Primeiro, agradecendo a Deus, porque eu não estou lá dentro. E segundo, para que Deus possa agir de alguma forma, curando, sarando e libertando aquelas pessoas. Porque, amados, quando a gente não tem dinheiro, falta alguma coisa, mas quando a gente não tem saúde, falta tudo. Então a gente precisa muito se cuidar, não é? Trabalhar essa questão de prevenção. Eu falei há poucos dias que eu mesmo estou fazendo aí uma bateria de exames, estou fazendo um check-up, isso é muito importante. Eu estou com 56 anos, quase disse 53. Tem uma irmã aqui na igreja que ela falava que tinha menos idade, mas ela não falava por mal. E quando a gente foi fazer as contas, percebeu que ela era mais nova, ela dizia que era mais velha. Nesse ponto é bom, não é? Então, no meu caso, eu sou 3 a mais. Então, pode parecer bobagem às vezes, a gente não quer ir para o hospital, não quer fazer exames, e a gente apresenta uma série de desculpas. Meu pai dizia, eu não vou em médico porque eles descobrem coisa que a gente não tem. Inventa doença. Mas não é verdade. Quando a gente descobre lá alguma coisa assim, precocemente, o tratamento fica mais fácil, não é? Esta semana morreu um tio meu, ele descobriu que estava com câncer, mas descobriu tarde demais. Então, não tinha mais o que fazer. O tratamento, ele foi aquele tratamento, como é que chama? Paliativo, né? E, infelizmente, ele faleceu esta semana. Era o irmão
que a minha mãe tinha assim mais apego, mais contato, criou ela, apanhou no lugar dela, entendeu? Defendia ela, então, infelizmente, foi muito doloroso. E a gente precisa se cuidar, não é? A gente acha se alimentar melhor, não é? Dependendo da idade, suplementar, dá uma olhada como é que estão as vitaminas, os hormônios, não é? Então, é muito importante a gente entender que o lado preventivo é importante e é melhor prevenir do que remediar, do que tratar depois uma doença, uma enfermidade ou algo pior, tá bom? Temos as reuniões de mulheres, quem que vai falar? É terça-feira agora? Quem vai falar? Michele ou Janaína? Venha, pode ser a Jana. Venha, Jana. A Jana gosta de falar bem perto do microfone, e quando ela prega, gente, ela é bem pentecostal. Eu até brinquei que eu ia colocar uma faca aqui no microfone, se aproximar muito é perigoso. Mas brincadeira à parte, deixa eu falar, ela pregou na sexta-feira, a gente vai editar a pregação dela e a gente vai postar, porque foi uma palavra pastoral, uma palavra profética, sacudiu a igreja. Então, foi muito bom, viu? Parabéns, viu? E a gente vai editar e vai postar, tá bom? Tá bom. Boa noite, queridos. O que você quer? Meninas, ele é muito fofo, né? Fala a verdade. Oh, e é bonito. Eu sou uma mulher de sorte, glória a Deus. Outro dia uma pessoa falou, seu marido é muito bonito, com todo respeito. Eu falei, querida, se você dissesse que ele era feio, que eu ia ficar meio que, né? Opa! Né? Você acha que eu ia casar com um homem feio? Jamais. Brincadeira. Enfim, mas... Não, mas eu vou assistir, pastor, fique em paz. Então, terça-feira, dia 17, nós vamos ter mais uma vez a nossa reunião com as mulheres. Meninos, maridos, eu continuo contando com as intercessões de vocês, com o apoio de vocês, né? Em estar aí ativando a sua esposa, ativando a sua companheira, a sua filha, enfim, para vir para esta reunião. E esteja orando por nós, porque nós entendemos que o marido é o cabeça, a nossa proteção, e é aquele que está orando para que nós continuemos dando certo, amém? E nós estamos vivendo um tempo de cura, uma nova estação, nós estamos vivendo um tempo de crescimento, um tempo de agregar conhecimento e experiência. Então, eu gostaria muito que todas vocês estivessem aqui terça-feira, porque eu creio que vai ser um grande mover de Deus nesse lugar. Nós já estamos orando, nós já estamos nos preparando para esse segundo encontro, amém? O primeiro encontro foi sucesso, nós tivemos a mentoria, já estamos ouvindo grandes testemunhos da parte das mulheres, coisas que o Senhor está fazendo no coração, na mente, no espírito, que está trazendo para dentro da sua casa, e eu creio que o Senhor tem muito mais para nós. Então, não deixe de vir, venha às 8 horas da noite e traga alguém. Diga para essa mulher que está aí do seu lado, traga alguém, né? Multiplique esse convite, multiplique essa oportunidade da pessoa também estar sendo impactada e alcançada pelo poder de Deus. Traga uma amiga, uma conhecida, enfim, lance o convite, lance a rede, né? E Deus vai fazer a parte dele em nome de Jesus. Quantas estão comigo? Então, amém. Senti muita firmeza, não? Quantos estão comigo? Vamos de novo. Quantos estão comigo? Agora eu senti firmeza. Essa moça do lado da Sabrina, quem que é? Vitória, seja bem-vinda, Vitória. Vitória a gente conhece desde criança. Não vou contar suas peripécias, mas tem quem puxar, né? A prima. Também não vou contar a sua, Sabrina. Está tudo certo. Muito bem, vamos para a palavra? Vocês estão preparados para receber o que tem
Deus tem para vocês? Dá uma verificada, por favor, como é que está o áudio na live, para ficar um áudio bacana, para ele não ficar muito agudo. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Acharam? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus e desobedecerão a seus pais, e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si mesmas, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Pai querido, nós oramos agora e pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar conosco nesta noite. Desarmamos a nossa mente e abrimos o nosso coração para que o Teu Santo Espírito possa falar com cada um de nós e ministrar sobre as nossas vidas. Queremos sair daqui diferentes de como entramos e te entregamos todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Nós estamos falando nos cultos, tanto de sexta como nos cultos de domingo, sobre uma igreja forte para tempos difíceis. Diga comigo, uma igreja forte para tempos difíceis. Mais uma vez, uma igreja forte para tempos difíceis. Quando nós falamos sobre este tema, ele é muito sugestivo, porque ele fala diretamente comigo e com você. Uma igreja só pode ser forte se eu for forte. Uma igreja só pode ser forte se você for forte. Uma igreja só pode ser forte se nós formos fortes. É interessante como que nestes tempos, coisas têm acontecido no nosso dia a dia, isso tem roubado a nossa força, vigor, vitalidade, energia e até mesmo a nossa fé. Nunca se teve uma igreja tão fraca, tão indecisa, tão insegura, tão gelatinosa, tão inconstante, tão volúvel como em nossos dias. Então, estes tempos que estamos vivendo são tempos difíceis e são tempos muito perigosos, porque nós somos os portadores das boas novas, nós somos guardiões da verdade. É através de nós que o Evangelho vai se propagar e vai se perpetuar. E se nós não dermos testemunho vivo da nossa fé em Cristo Jesus, a tendência é da igreja, com o passar dos dias, ir morrendo. E quando nós olhamos, por exemplo, para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia, África e tantos outros lugares, nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela vem passando por um tempo de muita provação. E quando nós falamos de provação, nós falamos não só daquilo que é rejeitado, mas nós falamos daquilo principalmente que é aprovado. Deus, Ele espera que esta geração seja a geração que prepare
o avivamento que está à porta, está prestes a acontecer. E quando nós falamos de avivamento, talvez você não tenha uma ideia do que isso significa. Quando nós falamos do avivamento bíblico, nós falamos de um derramar poderoso do Espírito Santo nos últimos dias. E é por conta deste avivamento, é por conta deste derramar poderosa da unção, que vai haver o maior número de conversões verdadeiras de toda a história do planeta Terra. Quando nós falamos a respeito de avivamento, nós precisamos considerar que existem mais pessoas vivas sobre o globo, em comparação a todas aquelas que já nasceram e morreram até hoje. Então este é o tempo propício para que a profecia se cumpra. Este é o tempo tão aguardado pelo céu, para que tudo aquilo que ao longo de muitos anos foi anunciado, possa acontecer e possa se confirmar. Aqui nós vemos Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé, e alertando sobre os dias difíceis. Não somente dias difíceis passageiros, mas dias difíceis que muitas vezes se tornariam piores. Vivemos em dias hoje, onde a igreja está tão fria, insensível, indiferente, e ela precisa do Espírito Santo. Diga comigo, ela precisa do Espírito Santo. Não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. O clamor dos últimos dias é para que o Espírito Santo se manifeste sobre nós, em nossas vidas, no meio da igreja. Porque não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. É por isso de um povo tão abatido, de um povo que está prestes a desistir, abrir mão da sua fé, virar as costas para Deus e desistir de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo desesperadamente. E não dá para ser igreja sem orar, sem jejuar, sem buscar Deus na sua palavra, sem ter frequência nos cultos, sem fazer parte de uma célula, sem contribuir para cuidar financeiramente da obra de Deus na sua cidade, na terra. Então nós temos um papel muito importante nos últimos dias. E nós seremos cobrados por conta da nossa posição. A igreja não pode ser passiva. A igreja não pode estar dormente. A igreja não pode estar alienada. Então nós precisamos do Espírito Santo. E você deve orar e dizer: Espírito Santo, me desperta. Uma oração que todos os dias nós precisamos fazer é: Espírito Santo, me desperta. Porque ser cristão, ser crente, ser evangélico é diferente de ser filho. Você precisa ter uma postura de filho. Você precisa ter um perfil de filho. Você precisa ter um comportamento de filho. Você precisa se achegar ao Pai como filho. Porque a igreja dos nossos dias não vai desfrutar de um avivamento sem entender o que é paternidade e filiação. Nós precisamos, mais do que nunca, ter uma experiência profunda com Deus. E esta experiência não vem sem oração, não vem sem jejum, não vem sem buscar Deus na palavra, não vem sem ser frequente nos cultos, fazer parte de uma célula, contribuir com o reino, evangelizar, fazer discípulos, levar esta palavra adiante. Entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano, e parece que tudo está perdendo o brilho, a beleza. E nós comentamos muito isso no Natal, não é? Tem gente que fala: pastor, parece que o Natal está perdendo o brilho, o Natal está perdendo a graça, o Natal está perdendo o espírito natalino. Na verdade,
está acontecendo com tudo. A coisa realmente está perdendo a graça. E a gente acha que tudo está perdendo a graça, quando na verdade nós estamos perdendo a graça. Quando nós entendemos o propósito de viver, nós vamos viver para Deus e não vamos viver para nós mesmos. Nós vamos espalhar as sementes da alegria, da paz, da fé, da esperança, do milagre, da bênção. Agora, quando nós não entendemos o nosso papel como igreja, nós vamos fazer parte deste grupo que Paulo fala para Timóteo. Este grupo faz parte daquilo que o diabo está promovendo na terra. O diabo está usando estas pessoas. E estes tempos difíceis são instaurados. Mas nós estamos aqui para pregoar as boas novas do reino e o ano aceitável do Senhor. Você não pode desanimar e você não pode desistir, porque quando a gente olha à nossa volta, nós vemos tantas injustiças, tantas ameaças, perseguições, maldades, mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que você não seja qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer adulto, qualquer pessoa que serve ao Senhor. É tempo da renovação, gente. E Deus está fazendo uma limpeza no meio das igrejas. Ele está limpando a eira. A Bíblia fala que Ele está passando a vassoura. E nós precisamos compreender quem eu sou, de verdade, para Deus. Porque eu posso pensar que sou o que não sou. Eu posso passar para as pessoas uma imagem que não corresponde a quem eu sou de verdade. Deus me conhece. Então quando a gente chega e diz assim: Deus, eu sou inconformado. Eu não posso continuar do jeito que eu tenho vivido. Eu preciso, quero e tenho que mudar. E eu preciso do Teu Espírito. Continua me incomodando, Senhor, no meu coração. Muda os meus pensamentos, sentimentos, palavra. Eu quero, Senhor, ser luzeiro neste tempo profético. Eu quero ser uma tocha viva neste tempo profético, porque muitos estão caminhando em escuridão, e estas pessoas irão para o inferno, elas se perderão, por conta de você que se cala, por conta de você que não testemunha, por conta de você que não compartilha Jesus. Fiquei muito feliz hoje de ver tantas pessoas novas na igreja, convidados queridos que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Você precisa criar raízes, e você precisa compreender que este tempo é um tempo onde nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, para que a sua vontade se cumpra em nossas vidas. Uma igreja forte para tempos difíceis. Como ser uma igreja forte em tempos difíceis? Quando nós lemos o texto, nós não podemos olhar para a letra, precisamos entender o que está por detrás da letra. Aí nós falamos de revelação. O que é uma revelação? Revelação espiritual é entender algo à luz da Bíblia. Vamos repetir isso de forma bem didática. Revelação espiritual é entender algo à luz da Bíblia. Porque tem muitas pessoas que buscam misticismo. Então, revelação é aquilo que Deus compartilha comigo de uma forma mística. E muitas vezes a revelação ela está tão clara, ela está tão patente diante dos nossos olhos, que muitas vezes negligenciamos aquela verdade. Revelação espiritual é entender algo à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito daquele assunto.
Na medida que somos treinados no nosso espírito, temos outra percepção do mundo que nos cerca. Ou seja, eu não vou ser assim, porque a Bíblia me dá um outro modelo de referencial. Eu preciso mudar no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento. Eu preciso ser um modelo. Então, amados, eu não preciso que um anjo do céu desça para revelar isso à minha pessoa. Para quem não tem esta conexão com Deus, tudo pode parecer casual. Eu não entendo esta situação como sendo uma situação espiritual. Mas nós também não podemos espiritualizar tudo. Uma vez eu estava na casa de uma família da igreja, a torneira da cozinha começou a pingar. Ela botou a mão na torneira da cozinha e disse: demônio, solta a torneira da minha cozinha. Eu falei: irmã, é só trocar a borrachinha. Pelo amor de Deus. Pastor, eu estava orando no quarto da minha filha e eu tive uma sensação que essa boneca é do demônio. Falei: não, irmão, essa boneca é da sua filha. Vocês que compraram e deram de presente para ela. Para com isso. Tem coisa, amados, que beira a loucura. Não tem cabimento. A pessoa então ela vê demônio onde não tem. Ela começa a chamar até que os demônios entram. Então nós devemos tomar cuidado. Dia desses uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor acredita na doutrina da retaliação? O que é a doutrina da retaliação? É para os crentes fracos. Pastor, eu comecei a orar mais e o diabo começou a me atacar. Eu comecei a jejuar mais e o diabo começou a me atacar. Pastor, eu peguei firme com Deus e o diabo começou a me atacar. Pastor, eu comecei a dizimar e ofertar e o diabo atacou as minhas finanças. Preste atenção. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Não tem poder sobre a tua casa, o teu lar e a tua família. Não tem poder sobre as tuas finanças. Não tem poder sobre a tua propriedade, desde que você esteja debaixo da bênção de Deus. Não abra brechas, não dê legalidade. Você precisa se posicionar. Agora, eu acredito na oposição. Pastor, o diabo pode se levantar? Pode. Mas ele se levanta para cair, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vou repetir. Ele pode se levantar, mas ele vai se levantar para cair, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amados, nós não podemos ser apáticos. Você tem que agarrar uma palavra dessa e dizer amém. Agora eu sei como é que funciona. Eu creio assim. A palavra diz que o diabo não pode te tocar. A palavra nos ensina, em Lucas 10, 19, eis que vos dou autoridade. Quem nos deu esta autoridade? Eis que vos dou autoridade. Quem é que nos deu esta autoridade? Então não foi qualquer pessoa. Diga, eu vou acreditar nela. Eis que vos dou autoridade. Sabe o que é autoridade aqui no grego? Exousia. Sabe o que isso significa? Poder delegado. Você recebeu poder delegado por alguém maior do que você, que age no reino espiritual, que venceu no reino espiritual e que triunfa no reino espiritual. Eis que vos dou autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, que simboliza Satanás e seus demônios. Faça assim. Pisa. Obrigado. Sabe por que eu pedi para você pisar? Porque este versículo nos traz uma revelação. Diga comigo, quando eu não piso
eu sou pisado. Mais uma vez, quando eu não piso, eu sou pisado. Você precisa mostrar quem manda, quem está no controle, quem está no comando. Não pode ser circunstâncias, dificuldades, lutas, problemas, crise. Você tem que tomar o controle da tua vida em nome de Jesus. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Como é que diz lá? Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Diga comigo, todo. Não é algum, todo. Então eu gostaria que você riscasse na sua Bíblia todo. Todo o poder do inimigo. E olha o que diz agora. E nada, absolutamente nada, diga comigo isso, nada. Olha para quem está do seu lado, diga nada. Para outra pessoa, nada. Agora diga, absolutamente nada vos causará dano nenhum. Você não pode ter medo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Como é aquele versículo que diz assim, e o maligno não te toca? Que está lá em Pedro. Alguém lembra? E o maligno não te toca. Puxa aí. Achou? Obrigado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, obrigado, vocês estão hoje de muito parabéns. Meninada tá afiada, rapaziada, né? Desculpa. Olha o que diz. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Outra tradução diz não vive pecando. Lembra quando eu falei legalidade, direito, porta aberta, brecha? Olha a promessa, diz assim: sabemos que todo aquele, diga inclusive eu, que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus e o guarda, o maligno não lhe toca. Mas a gente pensa que o diabo tem mais poder do que Deus. O irmão me ligou: pastor, o senhor não sabe o que fizeram. Arriaram uma macumba no portão de casa. Já faz 3 dias. O pessoal da limpeza pública, a Margarida, o lixeiro, ninguém tem coragem, pastor, de tirar esse negócio. Eu falei: tira você. Eu? Pastor, vem o senhor tirar aqui, pelo amor de Deus. Eu falei: irmão, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, que não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus e o guarda, o maligno não lhe toca. Faz uma oração, se cobre, se reveste, creia no sangue de Jesus, creia no poder que existe no nome de Jesus, na autoridade que existe no sangue de Jesus. Quem fez aquilo perdeu tempo. Ô pastor, é muito feio, tem uma galinha degolada aqui, eu não posso ver sangue. Vem cá, pastor. Falei: tá bom, eu só posso ir daqui 3 dias. Falei: pastor, mas 3 dias mais esse negócio, a gente tem que pular para poder sair de casa. Eu falei: tá bom, eu mesmo tiro. Aí ele fez o que eu disse. Eu falei: e aí, irmão? Hoje é uma pessoa que atua conosco no Ministério de Libertação.
Quando manifesta demônio, é o primeiro que levanta ali, já fica assim, de zóio. Se precisar do auxílio dele, ele vem. Amados, não podemos nos acovardar em tempos difíceis. Você fica reclamando, murmurando, choramingando dos problemas financeiros? Não se acovarde. Porta, legalidade, direito, brecha. Primeira pergunta, você é dizimista e ofertante? Se não é dizimista e ofertante, o diabo, ele age de alguma forma para roubar aquilo que é bênção, entregue por Deus para você. Mas quando você é dizimista e ofertante, você vai construir cercas de proteção. Mas pastor, mesmo assim alguma coisa aconteceu. Me lembro de um irmão. O carro dele estava ali no matadouro, caiu uma árvore, um galho, em cima do carro dele. E o prejuízo foi enorme. Ele chegou e disse assim: pastor, eu não entendo, eu sou dizimista, sou ofertante, semeio. Por que Deus permitiu cair uma árvore em cima do meu carro? Eu acho que Deus é injusto. Eu falei: é verdade, se Deus fosse justo, você estava dentro e morria lá. Ele falou: nossa pastor, eu sou... Está agressivo hoje. Não, meu objetivo é fazer a pessoa pensar. É verdade. Aí eu falei: querido, vamos orar e Deus vai revelar o porquê que Ele permitiu isso acontecer. Aí ele me liga, todo serelepe: pastor, você não sabe, estou ligando para contar uma bênção. Vão me dar outro carro. E ele estava orando para trocar o carro, amados. Estava orando: Deus me dá um carro. Ele falou: pastor, não tenho nome limpo, não tenho score, não tenho dinheiro reserva, eu não sei como é que eu posso comprar outro carro. Eu pedi para alguns irmãos aí me emprestar cartão na igreja, ninguém emprestou. Glória a Deus, não empreste. Tem uns irmãos que chegam e falam comigo assim: pastor, emprestei cheque, emprestei dinheiro, emprestei cartão para o irmão, tive dor de cabeça. Eu falei: olha, pergunta para mim antes. Eu já digo para você se deve ou não deve emprestar. E o duro é que a pessoa não empresta só de uma pessoa, empresta de 2, de 3, de 4, de 5. Aí ele ganhou outro carro. Olha como é que Deus faz. Ali na Avenida Minas Gerais, tinha uma mulher que queria reformar a casa, não tinha dinheiro. Crente, orando: Deus, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Um dia, um caminhão lá de cima despenca, sem freio, e entrou na casa dela. Arrebentou com tudo. Graças a Deus não morreu ninguém. O que foi que aconteceu? A casa toda foi reformada. Amados, nós não entendemos como é que Deus faz, mas eu sei que Ele faz. Mas não pense que só vai acontecer desgraça na sua vida, porque não, gente. Tem gente que fala para mim: pastor, pior do que tá, não fica. A minha mãe diz assim: desgraça pouco é bobagem. Agora, ó, Deus, Ele vai cuidar de você. Diga: Deus está cuidando de mim. O problema é que nós somos ingratos. Nós lemos ali: esta geração é ingrata. Dia desses, uma pessoa me mandou uma mensagem falando exatamente sobre isso. Falou: pastor, que ingratidão dessa pessoa. Mas quando alguém sai da igreja, eu converso com ela e digo: olha, você não me deve nada e nem eu te devo nada. Estamos quites, zerados. Porque a pior coisa que tem na face da terra é a gente se sentir, guardar esse sentimento de ingratidão no nosso coração, não é verdade? Às vezes você está lá de boa, você lembra o nome da pessoa e fala: puxa vida, ajudei tanto, eu fiz tanto, e me desdobrei, e essa pessoa aprontou, ela fez o que fez. Amados, nós precisamos estar no outro nível de maturidade. Amém? Eu fiz uma consultoria para uma empresa, e quando tudo ficou redondo, o dono da empresa disse: eu não preciso mais dos teus préstimos, eu toco daqui sozinho. Eu disse para ele: querido, eu acho que
que se você tentar tocar sozinho, você não vai conseguir. Falta competência para você tocar. Ele falou, não, pode deixar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, é só acertar os meus honorários, está tudo certo. E ele disse, eu não tenho dinheiro para pagar os teus honorários. Eu disse, não tem problema. Você me dá uma cota da empresa. E está tudo certo. Não, também não vou dar. Amados, a empresa que estava recuperada, faliu por conta da incompetência de uma pessoa que não tem visão. Nós precisamos aprender a mudar e a melhorar em tudo aquilo que nós fazemos, para poder conquistar, manter e desfrutar depois. Então Deus quer abençoar você. Deus, Ele vai te usar para você ser bênção onde quer que você for. Você vai ser um instrumento, um canal, um veículo, um vaso de bênção na vida de outras pessoas. Mas elas precisam ter a humildade e a disposição de serem ajudadas. E é isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Esse texto que lemos mostra uma ação danosa, prejudicial contra a própria pessoa, em primeiro lugar, em segundo, a família, e terceiro, a sociedade. Então note, quando Paulo fala o que fala para Timóteo, ele está falando sobre isso. Estas pessoas são afetadas diretamente, depois a família e depois a sociedade. Como resultado, uma pessoa debaixo desta influência é infeliz, vazia e revoltada. Infeliz, vazia e revoltada. Dá uma olhada para você, vê se isso não é uma marca no teu coração. Uma pessoa debaixo desta influência, ela é infeliz, vazia e revoltada. Embora muitas delas queiram mostrar que são bem resolvidas, quando você conversa com uma pessoa dessas, elas vão passar uma imagem, elas têm um discurso de que são bem resolvidas, quase chega a convencer você. Mas quando você olha para os resultados, quando você olha para os frutos, quando você olha para as consequências, você vê que não é bem assim. Geralmente estas pessoas, elas dizem, não dá para confiar em ninguém mais. Só conheço gente interesseira, aproveitadora, espaçosa, folgada. Essa é a desculpa dela, para viver uma vida afastado de outras pessoas. Ou seja, arrumamos motivos para se afastar, quando precisamos encontrar motivos para nos aproximar. Precisamos pensar não só nas qualidades, mas precisamos pensar, não só nos defeitos, mas precisamos pensar nas qualidades. Você sabia que eu não sou só qualidade, eu tenho defeitos? Você não tem só qualidades, você também tem defeitos. Mas os nossos defeitos, eles não podem ser maiores do que as nossas qualidades. E nós precisamos ter a disposição de dia a dia querer ser como Jesus. Este é o segredo. Então, no nosso convívio, nós muitas vezes estamos sendo preparados pelo espírito do anticristo a viver uma vida afastada, distante, solitária. E a gente acha hoje que é normal, porque nós temos a companhia do nosso celular. E quando você fica sem celular, parece que você está sem roupa. Tem gente que está num grau de dependência tão grande do celular e das redes sociais, que não consegue mais viver, não consegue mais dormir, não consegue mais desfrutar da vida
da família, das coisas boas. Por exemplo, ser pastor é um desafio. A gente precisa aprender a lidar com pessoas. E sabe quem Deus chama para o ministério? Quem ama pessoas. Às vezes eu converso com alguns dos nossos pastores e eu digo: será que você tem um chamado pastoral de verdade? A pessoa diz: é claro, pastor, que eu tenho. Eu disse: porque pastor ama pessoas. Então, se nós amamos pessoas, nós vamos saber lidar com as fraquezas das pessoas e vamos transformar estas fraquezas em pontos fortes. Elas precisam ser orientadas, instruídas, aconselhadas. Elas precisam olhar para o nosso modelo e dizer assim: agora eu tenho um referencial. Não dá para ser pastor apontando o dedo para todo mundo, criticando todas as pessoas, olhando somente para aquilo que não é bom. Porque muitas vezes a gente não olha para nós e quando os outros olham, eles enxergam coisas que nós não enxergamos. Uma vez, uma mulher olhou para a sua janela e fez um comentário. Ela disse: nossa, esta vizinha é muito porca. A roupa dela que está no varal está muito suja, tem encardida. E quando ela saiu para fora de casa, ela observou que o problema não estava na roupa da vizinha, estava na sua janela. A janela dela é que estava encardida, a janela dela é que estava suja. Ela tinha que lavar, limpar, era a janela da casa dela, ao invés de se preocupar com a roupa da vizinha que estava no varal. É assim que nós fazemos. Nós precisamos ter espelho. A pessoa mais complicada com quem lidamos é aquela que você enxerga no espelho todos os dias. Mas a gente acha que nós somos, como diz o Tiririca, fantástico. E não somos. Quando o Senhor olha para nós, Ele precisa encontrar humildade em nós. Oh Deus, tem tanta coisa para mudar em mim. Oh Deus, eu quero mudar. Oh Deus, eu quero baixar a guarda. Oh Deus, eu quero ser diferente. Pelo Teu Espírito Santo me ajuda. Agora eu não vou dizer para vocês que é fácil a gente mudar, mas diga comigo, é possível mudar. Eu sei que você já mudou muito, diga graças a Deus. Eu também já mudei bastante. Mas ainda não é o suficiente, tem coisas que me incomodam. Quando você para de se incomodar, aí é o problema. Porque daí você começa a incomodar os outros. Não é assim, tem gente que não é confortável da gente lidar. É desconfortável. Ela nos incomoda sem perceber, porque é tudo tão natural para ela. Então a gente aprende a amar pessoas. Aí os irmãos, quando vêm falar comigo que sou pastor, eles querem o juízo. Pastor, o senhor tem que tomar uma decisão. Eu falei, já estou tomando. Qual? Estou orando. Porque tudo que eu faço é debaixo de oração. Eu não posso dar paulada em todo mundo. Porque parece que nada nunca está bom para você. Quando não é uma coisa, é outra coisa. Quando não é um irmão, é outro irmão. E sabe, o que é bonito no reino de Cristo é quando a gente se reúne e a gente olha para o nosso irmão e vê Jesus nele.
Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos que um dia Ele nos deu, do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre para te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Vamos ficar de pé, feche o corredor, dê as mãos. A aliança do Senhor eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre para te amar, levante as mãos, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um no amor de mais uma vez, aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra te amar, eu sou livre pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão, eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um. Apavorote agora, hein? No amor, pro diabo saber mesmo, de Jesus. Olha só, setembro amarelo, o mês de prevenção do suicídio. Nós precisamos combater o suicídio, sabe combatendo o quê? A cultura do afastamento. Geralmente, uma pessoa que investe contra a sua própria vida, é uma pessoa que está afastada, distante, longe de alguém que pode ajudar. Eu preciso ter alguém para caminhar comigo, alguém que eu possa abrir o coração e falar daquilo que me incomoda, aborrece e chateia. E eu quero aqui fazer esse desafio a você. Você não pode se fechar. Você não pode querer resolver tudo sozinho. Você precisa caminhar com alguém. Eu tenho irmãos preciosos na igreja, que eu amo,
mas que principalmente me amam. Um destes irmãos é o Everaldo. Deus me deu de presente esse irmão. Ele me liga, ele pergunta se eu tomei café, se eu estou bem. Ele fala que sentiu minha falta. Ele passa em casa para a gente conversar. Para vocês terem uma ideia, hoje ele me levou a almoçar com a Janaína, o Everaldo e a Dirce. Não posso esquecer da Dirce. O que seria do Everaldo sem a outra metade? E a outra metade sem ele. Então vocês têm um papel importante na minha vida. Só que pelo fato dele ser homem, eu tenho mais proximidade com ele. E a Dirce tem mais proximidade com a Jana. E é tão bom. Às vezes nós sentamos para ter conversas difíceis. Muitas vezes eu tenho que baixar a guarda. Muitas vezes eu tenho que tratar alguma área. Porque amigo não é só aquele que afaga o seu ego. É aquele que te confronta. É aquele que diz, olha, você está errado nisso. Eu vi o Gineto de Alencar, que está lá na América, fazendo um vídeo para o pastor Silas Malafaia. O único que teve coragem de falar o que ele falou. Você está errado. Você não deve fazer assim. É o corpo esmurrando o próprio corpo. Por quê? Por conta de uma disputa política, onde o lado que não pode ganhar vai ser favorecido. Porque um reino dividido não prospera. Um reino dividido não subsiste. O próprio Jesus disse isso. Então eu louvo a Deus, porque muitas vezes eu tenho irmãos que conversam comigo e falam comigo respeitosamente, sabendo o seu lugar, sabendo o meu lugar. Conversam comigo com respeito, com carinho, com admiração, sabe? Eu lembro quando eu me formei, minha primeira graduação, ele chegou lá e falou, pastor, eu não vou poder ir com você comemorar. Colocou uma nota de R$100 no meu bolso, falou, olha, para ajudar a pagar a conta. Aí eu fui na casa de uns irmãos muito queridos, e quando eu entrei, porque tinha liberdade de entrar, eles estavam conversando na cozinha da casa e diziam assim, não vamos comprar pizza não, porque daqui a pouco o pastor está chegando aí. Aí como eu ouvi, disse, olha gente, eu vim para comemorar, o Everaldo me abençoou, e a pizza hoje é por minha conta. Por que nós somos assim, amados? Na frente, a gente faz de conta que ama, que respeita, que tem carinho, mas por detrás, nós somos assim. Nós precisamos ser verdadeiros, honestos, transparentes, íntegros. Amém? Então muitas vezes, numa caminhada como esta, de muita responsabilidade, que é de conduzir um povo para Canaã celestial, amados, não é fácil. Muitas vezes eu preciso de uma palavra de encorajamento também. Eu lembro uma vez quando eu tinha que pagar um cartão de crédito, no valor de, eu acho que era de uns 8 mil daí para frente. E esse cartão não era nosso. Eu chamava de cartão de socorro. Quando o meu mentor disse, pastor, quebra, corta, joga fora. Não dependa mais desse cartão. Eu falei, mas e aí como é que fica? Ele falou, você é um homem de fé. Agora chegou a hora de você parar de pregar. E agora é a hora de você viver o que você prega. Amém, Jesus. Aí ele foi em casa. Aí ele chegou e falou, pastor, estava saindo, abriu a porta, aí ele fechou a porta, falou, pastor, sabe aquele dinheiro aí que o senhor falou que precisa para pagar o cartão? Eu falei, sei. Aí eu pensei comigo, oh Deus, o senhor vai usar o varão. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você usou essas palavras, você lembra? Aí ele orou por mim. E você sabe o que aconteceu? 15 minutos antes do banco fechar, eu estava dentro do banco com dinheiro pagando. Um milagre aconteceu.
E eu creio que Deus usou a boca dele. Eu creio que essa oração foi respondida. Às vezes eu falo, ou eu compartilho alguma coisa para ele orar por mim. E eu compartilho com vocês também, para vocês orarem por mim. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu vou orar pelo pastor. Ué, o pastor não ora por você? Ora por mim também. Intercede por mim também. Olha, imagina só, por mês a gente tem que pagar 50 mil reais de uma conta que não é minha, é nossa. Não é um desafio? Tem irmão que dizima, tem irmão que não dizima. E na igreja tem aqueles que nunca vão dizimar. Tem irmãos que ofertam, tem irmãos que não ofertam e nunca vão ofertar. Mas Deus, Ele levanta corações generosos. E a Bíblia diz que aquele que tem um coração generoso prospera. Deus levanta pessoas. A gente foi lá para São José dos Campos. O Eloy, ele nos abençoou com uma parte do combustível, da gasolina. Eu queria muito que ele fosse, mas dessa vez não foi possível. E foi tão abençoador. Amados, preste atenção. Para a sua vida mudar, você tem que viver os princípios da palavra. Faz o que a palavra desafia você para fazer e vai dar certo. Vai funcionar. Em nome de Jesus. Quando você abençoa a tua igreja, a casa de Deus, a sua casa vai ser abençoada. Deus vai te honrar. Deus vai te prosperar. Deus vai fazer algo de sobrenatural na tua vida, em nome de Jesus. Agora, muitas vezes, para a gente, aquela situação é o fim do mundo. Mas aquela pessoa que vem com um bom conselho e diz, está fácil de resolver, alivia o nosso fardo. Busque ser amigo de quem tem mais experiência, de quem é mais maduro e de quem é bem sucedido na vida e nos negócios. Eu vou repetir. Olha só. Busque ser amigo de quem tem mais experiência do que você, mais maduro, bem sucedido na vida e nos negócios. O que a gente faz? Se aquartela com aqueles que vivem reclamando, murmurando, choramingando, blasfemando, derrotados, fracassados, frustrados, decepcionados, desiludidos, que não vão chegar a lugar nenhum. E nós precisamos nos alinhar com as pessoas certas. Amém? Isso eu aprendi na minha vida, por isso eu cheguei até aqui. Nós, quando mudamos para cá, tinha uma irmã metida a ser profeta. Ela diz, Deus fala contigo. Eu falei, fala então, Senhor. Ela disse, não é para você mudar do prédio onde você está. Você em 3 meses vai ser envergonhado. Você não vai ter condições de manter esse prédio. Não é para você. Assim diz o Senhor. Eu sabia que não era o Senhor nada. Porque o Senhor falou para mim, vai e aluga. Ele me deu todas as condições de alugar. E Ele disse, eu serei contigo enquanto você for comigo. Então, eu não dei corda para a profecia dessa mulher. Sabe o que aconteceu? Em 3 meses ela foi embora. E já vai fazer quase 10 que nós estamos aqui. E para louvor, honra e glória do Senhor, e a generosidade, o amor, e a fidelidade de vocês, nós nunca atrasamos um aluguel aqui, amados. E olha que o aluguel é alto, não é para qualquer um. Às vezes, a pessoa reclama, nossa, eu tenho que pagar 1.200, 1.500, 1.300. Imagina a gente que tem que pagar 22 mil. Amanhã. Porque o dia 15 caiu no final de semana, graças a Deus. Então eu gostaria que vocês, em nome de Jesus, tivessem um coração generoso nesta noite. E que entendessem que esta semente que vocês plantam, essa semente, ela vai ter poder para mudar a realidade da vida de vocês. Esta semente, ela vai trazer bênção. Calma aí, eu estou pregando ainda não. Mas pode ser, pode. Os irmãos, pode.
Pode, distribua. Olha, tem uma parte aqui, deixa eu prego isso aqui mais para frente. Vamos finalizar? Não, falta 15. Pode distribuir, gente. São bem treinados esses meninos aí. Deixa eu falar algo sério para vocês. Imagine vocês os desafios que nós temos. Aí, ainda faltava 5 mil reais, né? Aí eu postei lá, eu preciso de 50 irmãos com 100 reais. Aí eu fiquei assim muito contente com alguns irmãos dizendo assim, é com 100 ou com 50? É 100, né? 100. O Toninho Eiras foi uma pessoa, eu sou um dos 50. E outros irmãos também, eu sou um dos 50. Eu sou um dos 50. E louvado seja Deus pela vida desses irmãos que são fiéis ao Senhor. Sabe por quê? O diabo quer nos calar. O diabo quer nos brecar. O diabo quer nos parar. Mas querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Vai chegar um dia que eu não vou precisar mais pregar sobre oferta, nem sobre dízimo. O amor de Deus vai ser assim tão profundo no nosso meio, que a gente vai fazer realmente com o coração disposto, com o coração voluntário, com o coração convertido ao Senhor. Sabe que oração às vezes está faltando para nós? Aquela oração onde a gente diz, Deus, eu não tenho hoje, mas eu vou prosperar na tua vontade, e eu vou ser uma coluna forte na tua casa. Eu vou ser uma bênção neste lugar, em nome de Jesus. A gente esteve lá na igreja de São José dos Campos, não foi? Semana passada, no encontro de homens, 4.800 homens, ô Alexandre, 4.800 homens chorando, largados lá, promotor, juiz, médico, advogado, empresário, irmãos normais, pastores, tinha muitos pastores. Foi algo assim maravilhoso. Agora, ouve o que eu vou falar. O pastor Carlito mudou para aquele prédio e ele diz assim, o nosso desejo é de ter aqui uma escola bilíngue que possa ensinar com os princípios cristãos. Terminou o culto, um irmão foi falar com ele, depois do culto. E esse irmão chegou e falou, quanto fica esse projeto, pastor? Ele falou, 7 milhões. Quanto? Esse irmão disse, eu vou custear, eu vou financiar esse projeto. Ele é o dono das antenas Century. Aí ele entregou a oferta lá, escalonada, foi administrado. Hoje é uma das 3 melhores escolas de São José dos Campos. E é algo assim, impressionante o que Deus faz. E no momento de mudança, de decisão, de transição, nós precisamos muito, gente, da bênção de Deus. É a hora que a gente dizima, é a hora que a gente oferta, e Deus recebe aquela oferta, e Ele libera sobre nós aquela bênção. Hoje eu estava com o Everaldo, lá, no posto de gasolina, em frente, ao seu negócio, e eu estava falando que a gente foi lá, durante 7 semanas, orar, quando não era nada, era só um quintal cheio de madeira, uma obra inacabada, e de repente, Deus levanta alguém que chega, reforma, né, que se instala, e que é uma das empresas assim, uma das grandes empresas da nossa cidade, e da região. O que Deus faz é tremendo, amém? Muito bem, separe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, enquanto nós vamos cantar este cântico. Põe tua semente na mão do meu Senhor, na Galileia.
semente na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Vamos ficar de pé. Põe tua semente na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Minha mãe canta errado. Ela canta assim: Pedro quase se afogou no mar da Galileia, mas pôs sua semente nas mãos do meu Senhor. Subornou Jesus. Foi só trocou, mãe. Não é assim, não é? Estenda as mãos para cá, diga assim: Senhor, eu quero crer que a tua bênção será tamanha sobre a minha vida, a ponto de eu ser uma coluna forte nesta igreja. Eu tenho a revelação no meu coração do ser dizimista e ofertante, e eu quero te pedir, me abençoe, libera sobre a minha vida aquilo que não chegou ainda, me tira das contas, das dívidas, da inadimplência, muda a minha sorte, me honra, Senhor, porque a tua palavra diz: a cada dia de vergonha, você terá dupla honra. Abençoe, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que cuida da sua casa, que cuida deste lugar. Libera, Senhor, no nosso meio, o dom da prosperidade. Libera sobre a nossa vida a tua prosperidade. Nós abençoamos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, e cremos, Pai, que o Senhor é aquele que nos socorre, que nos abençoa, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os empresários, os empreendedores, os comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Libera a tua bênção, Senhor, sobre os trabalhadores, sobre aqueles que te oferecem o calo das mãos, o suor do rosto e o cansaço do corpo. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Nós precisamos de alguém que discorde de nós, que nos faça pensar e nos mostra o outro lado. Ouve essa aqui. Um dia terminei uma reunião, e aquela reunião foi uma reunião pesada, e eu estava levando alguns irmãos para casa, e num determinado momento, o irmão que estava atrás, para de repente tentar me consolar, ele disse assim: pastor, por que o senhor não manda essa pessoa embora? Ela discorda de tudo que o senhor fala. A gente tem que caminhar no mesmo espírito. Aí eu parei o carro, acendi a luz, olhei para trás e disse assim para ele: amado, já pensou se todo mundo torcesse só para o Corinthians? Já manifestou aí, vocês perceberam. Se torcesse só para o São Paulo, se torcesse só para o Palmeiras, se todo mundo gostasse só do branco, só do amarelo, só do vermelho, eu disse: irmão, eu preciso de pessoas que discordam de mim, que me façam pensar, que me façam ser melhor. Amém? Este texto reflete o caráter de quem não nasceu de novo e não conhece Cristo,
Quando diz pessoas amantes de si mesmas, escravas do dinheiro, arrogantes e orgulhosas, zombadores de Deus, desobedientes a seus pais, ingratas e que profanam o sagrado, sem afeição natural, vingativas, caluniadores, sem autocontrole, impulsivas, cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, levianos, amantes dos prazeres e não das coisas de Deus. Vamos ficar de pé. Quem tem Deus dá testemunho do seu amor, vive diferente e anda na contramão do mundo. Amém? Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso deitar, sentar, levantar, andar. O Senhor conhece os nossos pensamentos, antes mesmo de pensarmos. O Senhor sabe o que vamos falar, antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Deus, eu quero pedir nesta noite, para que em nome de Jesus, o Senhor possa agir na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, que o Senhor possa libertá-lo, libertá-la, que o Senhor possa envolvê-los, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa fazer algo de sobrenatural, porque muitas vezes aquilo que era necessário já foi feito. Deus, entra nessa casa, entra nesse lar, entra nessa família. Deus, faz o que precisa acontecer, em nome de Jesus. Nós encerramos esta reunião pedindo, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, a Tua bênção. Em nome de Jesus, muda, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos testemunhar no mundo aí fora, para que nós possamos ser ganhadores de almas, para que nós possamos, Senhor, viver uma nova realidade profética, neste tempo que precede o avivamento. Senhor, nós precisamos ser uma igreja convertida, nascida de novo e cheia do Teu Espírito. Nos levante, Senhor, muda a nossa realidade. Nós não queremos ser meramente religiosos, nós não queremos, Senhor, viver a letra, nós queremos ir além da letra. Em nome de Jesus, cumpre o Teu querer e o Teu propósito na nossa vida. Guarda cada um que aqui está, olha para aqueles que não puderam vir. Enraiza o Teu povo, Senhor, na Tua promessa. Cura, sara, liberta, prospera. E nesta semana, Pai, onde esta pessoa precisa de um milagre, mostra que Tu és Deus. E todo louvor, honra e glória será dado para Ti, em nome de Jesus. Diga amém, eu recebo, graças a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Amados, o Natan está sendo entubado neste momento. Eu gostaria de orar com vocês por ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Natan, Senhor. Tem misericórdia desse menino. Ele tem sido um guerreiro pela vida. Pai, aquele acidente mudou sua história. Aquele acidente mudou a história de toda a família, dos parentes, dos amigos. Deus tem misericórdia. A vida dele está nas Tuas mãos. E nós cremos que Tu tens poder para fazer um milagre. Que a Tua vontade seja sobre a vida desse menino. Abençoe os médicos, para que eles possam, Senhor, cuidar do Natan. Abençoe, Pai, a equipe. Em nome de Jesus. Faz um milagre, Pai. Faz um milagre, Pai. O que nós podemos fazer é orar, é interceder. Nós repreendemos toda malignidade e profetizamos, Senhor, sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Uma semana de vitória para os irmãos. Não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos 50 pessoas.